Olá, meus amores, a paz do Senhor, eu sou a tia Keke, sejam bem-vindas ao meu canal. E olha só, que estamos por aqui, uma Bíblia, isso mesmo, pensou em quê? Pensou em quê? Em história! E nós vamos contar uma história muito especial hoje. Olha só como a tia Keke está vestida. Estou de quê? De comissária de bordo, é isso mesmo. Eu quero convidar você para fazer um voo especial. É isso mesmo, está chegando a nossa EBF 2023 e eu quero te convidar. Vem voar! Deixar primeiro aqui um recadinho especial para você que ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, a se inscrever, ativar os sininhos, não deixe de compartilhar esse vídeo com uma amiga, um amiguinho, tá certo? E olha, deixe o seu comentário também aqui pra gente poder fazer outros vídeos melhores ainda, tá bom? Com a sua sugestão, seu comentário, eu vou ficar muito feliz, tá certo? Nós vamos contar uma linda história hoje, né? A nossa primeira história, na verdade. E olha só, nós temos uma referência bíblica, não é verdade? Sim, essa história está escrita na Bíblia, lá no livro, no primeiro livro de Reis, aí, em alguns capítulos, 12, 13, 16, 17. Também vamos citar algumas referências aí, Tiago, 1 Pedro, vou deixar aqui as referências para vocês, tá certo? Mas essa nossa EBF, que tem com o tema Vem Voar, com um chamado aí muito especial, tem também alguns objetivos, certo? Toda lição bíblica, ela precisa ter aí, arremetado a ela, alguns objetivos, ok? E os objetivos aqui, nessa primeira lição, são, confere aí. 1. Conhecer o percurso histórico da idolatria e como ela entrou no coração do ser humano, seu impacto e como Deus chama seu povo ao arrependimento. 2. Fazer a diferença entre adoração a Deus e idolatria. E 3. Ser o adorador do verdadeiro Deus. Então, agora que nós já sabemos o que vamos fazer, sobre o que nós vamos falar, vamos começar então? O tema da nossa história é o chamado de Elias e o castigo pela idolatria. Vamos conhecer essa história? Está afim? Então aperte os cintos, porque nós vamos voar! Então, crianças, nesta EBF nós vamos aprender algo muito especial. Você sabe que a tia já falou o tema, não é? Nós vamos falar sobre chamado. Diga aí comigo. Chamado. Ah, quando a gente ouve essa palavrinha, a gente, opa, alguém me chamou. Quando alguém chama você, tem um objetivo, não é mesmo? Pois Deus também nos chamou. E é o chamado mais especial de todos os tempos. E na nossa EBF nós vamos falar sobre esse chamado. E sabe, crianças, qual é o chamado mais especial de todos? É quando Deus nos chama para a sua salvação. E o que é isso, tia? Primeiro, você precisa saber que é o melhor e é o maior de todos os chamados. E olha só, crianças, Deus, Ele nos chamou para quê? Para sermos exclusivos seus. E desde o Éden, Deus tem feito assim, chamado seu povo, escolhido seu povo para ser seu. E quando nós estamos juntinhos de Deus, nós desfrutamos sim das suas bênçãos. Ah, e quando a gente fala de chamado, crianças, a gente vai lembrar de muitos homens e muitas mulheres na Bíblia que foram chamados por Deus para algo especial. Então nós vamos lembrar de alguns. Quem lembra aqui de um moço que foi chamado para sair do seu país, da sua parentela, para uma outra cidade, um outro país, hã? Quem sabe o nome desse moço? Quem? Ah, Abraão, isso mesmo, e Deus fez uma aliança com Abraão. Deus sempre
gosta de fazer alianças com o seu povo. O que é uma aliança, crianças? É um compromisso. Mas em troca desse compromisso, Deus exigia exclusividade. Exclusividade em adorá-lo, não é verdade? E sabe, crianças, o povo, ele sempre se perdia. Sabe o que o povo fazia? Mesmo Deus dando todas as coisas, ó, quebrava a aliança. E como que esse compromisso, essa aliança era quebrada? Através da desobediência. Desobediência a Deus. E sabe, crianças, Abraão, ele saiu da sua terra. Deus prometeu então a ele que ele seria pai de muitas nações. Ele teve filhos, a sua descendência foi próspera. Então foi indo, e Deus sempre cuidando do seu povo. Porém, crianças, teve uma época que mesmo Deus mandando muitos profetas, juízes, para estar aconselhando o seu povo a não se misturar, a não adorar outros deuses, ainda assim o povo estava se corrompendo. Até Deus mandou até reis, assim como eles queriam. Teve o rei Saul. Quem lembra do rei Saul que desobedeceu? Teve o rei Davi, mas o rei Davi, apesar de muitos erros, ele sempre adorou apenas o único Deus. Por isso ele era considerado um rei segundo o coração de Deus. Mas sabe, crianças, o seu filho Salomão, apesar de ter começado muito bem, fez alianças com outros povos. E assim, crianças, fez com que estes povos, então, inserissem dentro do povo de Deus a adoração a outros deuses. Sabe como é que a gente chama isso? Idolatria. Adorar outros deuses que não seja o Deus verdadeiro. Salomão, então, quebrou a aliança, quebrou o compromisso. E sabe, crianças, quando nós quebramos um compromisso, ou seja, quando nós desobedecemos a Deus, sempre existe a consequência dos nossos erros. Exatamente. Salomão então fez isso, crianças, e um após o outro, rei que veio após a ele, então começou a fazer coisas terríveis. Sim, eles não se importavam em estar adorando imagens, adorando outras coisas, porque quando nós colocamos outra coisa no lugar de Deus, nós estamos pecando, desobedecendo, fazendo o pecado da idolatria. Hoje, talvez você pense, será que adorar imagens é somente isso que é fazer idolatria? Não. Quando nós estamos, por exemplo, olhando mais celular do que a Bíblia, quando nós amamos mais outras coisas do que a Deus, quando nós nos importamos mais com os pensamentos dos outros do que com o que Deus pensa de nós, nós estamos idolatrando, amando outras coisas, deixando o nosso coração cheio de outras coisas, menos cheio de Deus. Isso também é idolatria e desagrada a Deus. Sabe, crianças, depois disso, muitos reis vieram, dividiram inclusive o rei e ficou assim, o reino de Israel, o reino de Judá. E por conta disso, dessa disputa, até teve um rei, criança, chamado Jeroboão, que fez duas estátuas de bezerro de ouro para serem adorados. Ai, que tristeza, né, crianças? Mesmo eles sabendo que Deus já tinha feito pelo seu povo, pela sua família, pelos seus antepassados, eles então se entregaram à idolatria, adorando outros deuses, deuses falsos, porque esses deuses tinham mãos, mas não apalpavam, tinham ouvidos, mas não ouviam. Esses deuses não eram deuses verdadeiros, eles se esqueceram de Deus. E teve um rei, a Bíblia diz, o 7º rei de Israel, que foi um dos piores, chamado rei Acabe. Ele fez coisas terríveis.
E eu quero contar para vocês um pouquinho sobre algumas coisas que ele fez, porque aqui, crianças, nós vamos aprender muitas coisas dos quais nós não devemos fazer e também estarmos atentos para não cair nas astutas ciladas de Satanás. Ai, crianças, então Acabe, filho de Onri, diz a Bíblia que ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Ele casou com a filha de Etibal, a princesa Jezabel, que foi uma rainha muito mal. Eles dois juntos promoveram a degradação moral e espiritual do povo de Deus. Eles fizeram coisas terríveis, mesmo Acabe sendo descendente do povo de Deus. Ele não se importava, ele nem se importava com o que as pessoas falavam. E essa princesa aqui, agora a rainha Jezabel, crianças, ela adorava deuses falsos. E eu quero mostrar para vocês aqui, porque esse rei, para agradar a sua rainha, então, ergueu vários monumentos, várias estátuas para adorar os deuses da rainha Jezabel. Que situação lastimável daquele povo. Agora Samaria, onde eles estavam morando, o rei Acabe e a rainha Jezabel, então agora adoravam outros deuses e levantaram vários monumentos para que pudessem adorar o deus Baal e a deusa Aserá. E sabe, crianças, Baal era considerado então o deus da agricultura, o deus da tempestade. Eles então direcionavam a ele tudo de bom e próspero que acontecia. Era como se fosse o deus Baal responsável. Crianças, e essa daqui, a Aserá, era a deusa que eles diziam que era a deusa da fertilidade, da natureza. E a rainha Jezabel era sacerdotisa. Então, dentro da sua casa, eles sustentavam inclusive os profetas de Baal, 450, 400 também aqui, da deusa Aserá. E sabe, crianças, eles estavam promovendo também, por conta disso, para que todos só adorassem esses deuses, uma grande perseguição contra os profetas de Deus e todos aqueles que acreditavam no Deus verdadeiro. Então, muitos foram mortos, outros fugiram, correram da rainha má, da rainha Jezabel. E por que o rei Acabe deixava com que isso acontecesse? Ele era um rei fraco, um rei que deixava a Jezabel cuidar. Crianças, ele não se importava com o que os outros pensavam. Quem ousaria falar ao rei? Quem ousaria dizer que ele estava errado? Crianças, ele estava mergulhado na idolatria, estava mergulhado no pecado. O pecado cega a humanidade. Talvez muitos hoje também estejam aqui assim. Talvez muitos estejam por aí achando que está tudo bem, está tudo normal, ninguém vai falar para mim. Mas Deus está aqui para nos alertar de que a verdadeira adoração a Ele, ela deve ser exclusiva. A minha e a sua adoração é exclusiva a Deus. O meu coração deve ser cheio de Deus, não cheio das coisas do mundo, não as músicas do mundo, não aos nomes, as palavras torpes, a desobediência, a mentira. Não, vamos dizer sempre não, porque a minha boca deve estar cheia do amor de Deus. O meu corpo, o templo de Deus, deve estar cheio do seu Santo Espírito. E sabe, crianças, aquele povo estava vazio de Deus, estava perseguindo inclusive todos os profetas. Mas das montanhas de Gileade, de uma cidadezinha
pequenininha, desconhecida, veio alguém que foi chamado por Deus, chamado Elias. E sabe, crianças, Elias, um homem simples, desconhecido, porque Deus não precisa chamar aquele que é conhecido para usar. Deus, ele está atrás de um coração obediente, para que ele diga vá e a pessoa obedeça. Você é daqueles que ama obedecer a Deus? Pois Elias, então saiu da sua cidadezinha, foi até ao palácio, e a Bíblia diz lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, versículo 1. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho, nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Não sabemos o que Jezabel ou o que Acabe, se eles acreditaram ou não, mas a mensagem foi entregue por um profeta que lá em Tiago diz que ele orou incessantemente, pedindo a Deus. Ele não foi levar uma mensagem sua, ele foi levar uma mensagem de Deus. Elias, que significa meu Deus é Jeová, agora já tinha entregue a mensagem de Deus àquele povo. Sem dúvida, aquela mensagem era confrontadora. Aliás, os deuses que eles adoravam lá eram aqueles que controlavam as chuvas, as tempestades, a agricultura. E agora? Será que o Deus deles iam fazer alguma coisa? Elias sabia de quem ele estava levando a mensagem. Era do Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que exige de mim e de você santidade. E queria que aquele povo também se santificasse, se separasse, fosse exclusivo, mas eles queriam adorar outros deuses, dando lugar a outras coisas que não era o Deus verdadeiro. E como está o seu coração? Você tem dado lugar a tantas coisas, menos ao Senhor? Você tem tirado tempo para tantas coisas, menos para o Senhor? Examine o seu coração hoje, porque o Senhor também quer te fazer esse convite. Ele é o Deus de Elias e é o seu Deus também, que exige de você santidade. E olha só, crianças, aquela cidade então, aquela terra fértil, aquela terra maravilhosa, quero mostrar para vocês como é que era. Uma terra onde chovia, uma terra, crianças, onde tinha as plantinhas, onde os animais produziam muito leite. Crianças, era uma terra sem dúvida muito fértil. Mas quando a palavra de Deus é lançada, ela também se cumpre. E olha só, crianças, com o passar do tempo, mesmo que eles não tivessem acreditando em Elias, tudo então foi ficando diferente, foi ficando seco. E agora aquelas plantinhas que produziam frutas, agora elas estavam secas. O ar estava seco, os rios estavam secando. E olha só, crianças, o povo começou a passar fome. E a Bíblia diz que isso demorou. Eles então, crianças, quando lembraram que quem tinha dito isso tinha sido o profeta Elias, então a Jezabel mandou perseguir, mandou procurar para matar este tal profeta que tinha dito isso. O perseguidor de Israel, dizia eles. Então, eles foram em busca de Elias
mas não tinham encontrado, porque Elias já estava longe. Deus já havia avisado Elias para que ele se afastasse, fosse até Querite, perto de um riacho, e lá Deus ia cuidar de Elias. Elias foi sem nenhuma muda de roupa, não levou amigos, foi sozinho aparentemente, porque Deus nunca nos deixa sozinho. E olha só, crianças, Elias estava lá, próximo ao riacho de Querite, e lá daquele riacho Deus mandou então que ele tomasse água, e disse ele que os corvos iriam alimentar. E olha só o que aconteceu, crianças, assim como Deus havia dito. Deus mandou os corvos levarem pela manhã e pela tarde carne e pão para Elias, e Elias então se alimentava. Deus supria as necessidades de Elias, porque Deus que mandou Elias. Quando Deus manda fazer algo, ele toma de conta, ele cuida dos detalhes, ele não te deixa sozinho. E sabe, crianças, foi assim por vários dias, mas até que aquele lugar onde ele estava tomando água, lá naquele riacho, onde tinha aquela aguinha gostosa, porque não estava mais chovendo, estava só muito sol quente. E sabe, crianças, aquele riacho secou, não tinha mais como beber água. E como seria então para Elias? Deus também tinha um plano. Deus, crianças, Ele sempre não nos prova além das nossas forças. E olha aqui, atenção para a tia, Ele sempre cuida de nós, até nas nossas provações mais árduas, até naquele momento que você acha que não vai aguentar. Deus está lá com você e sempre vai te dar um escape. Então ele disse para Elias: Elias, agora você vai para uma cidade chamada Sarepta, e lá eu vou enviar uma viúva para alimentar você. Elias então fez o quê, crianças? O que você faria? Depois que Deus já cuidou de Elias e foi movendo os passos dele, guiando em cada momento, Elias não podia murmurar contra Deus. Elias apenas obedeceu. O que você tem feito diante da voz de Deus? Você tem obedecido? Pois Elias obedeceu, porque Elias conhecia o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro nunca falha em suas promessas. Então Elias continuou andando. Aquela cidade era um pouquinho distante da onde Elias estava, mas ele confiava no Deus que mandou, no Deus que enviou, no Deus que cuidou dele por dias ali, escondidinho, mas alimentado pelos corvos. Olha como Deus é lindo e maravilhoso. E sabe, crianças, então ele foi caminhando. Mas aquela cidade que já estava um pouco ali distante para ele, não era uma cidade desconhecida. Era uma cidade onde Etibal, vocês lembram quem é Etibal? Etibal, pai de Jezabel. Sim, o rei Etibal reinava lá onde essa cidade ficava, lá em Sarepta. Mas Elias temeu? Não, porque maior do que todos os reis é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o nosso Deus. Então Elias só caminhava confiando, pois caminhe confiando em Deus. E sabe, crianças, quando chegou lá, o que será que aconteceu, hein? Vocês querem saber? Amanhã eu vou contar para vocês, para a nossa segunda parte da nossa história. Então você não pode perder, tá certo? Um beijinhos da tia Keke e até mais. E aí, pessoal, gostaram da história? E olha só, aqui para finalizar, você sempre vai contar o plano da salvação, pode ser durante a história, tá certo? Ou aqui para fazer o apelo para as crianças, né? E aí a gente pode
trazer alguns pontos. Aquele povo adorava Deus ou adorava outros deuses? Adorava outros deuses, na verdade. Isso se chama idolatria. Colocar no lugar de Deus outras coisas. Mas sabe, crianças, Deus, Ele quer encher o nosso coração com a sua presença. Se tem algo que a gente tem colocado no nosso coraçãozinho, seja joguinhos de celular, seja às vezes, crianças, até presentes, né? Que a gente queira mais do que tudo, mais do que até a presença de Deus. Deus hoje quer fazer um concerto, sim. Ele quer reatar o compromisso, a aliança contigo, com você que está distante dos caminhos do Senhor. Ele quer preencher, Ele bate a porta do seu coraçãozinho porque Ele quer entrar, Ele quer fazer morada, Ele quer ser o único aí no seu coração. Você quer receber a Jesus como seu Senhor e Salvador? Aquele povo estava distante de Deus e mesmo Deus alertando com várias profecias, eles ainda assim não se ligaram, estavam distantes de Deus. E quanto mais distante de Deus, é como se os nossos ouvidos ficassem tapados e nós não conseguimos ouvir nada. Mas Deus hoje quer limpar o teu coração, o teu ouvidinho. E olha só, se você está me ouvindo hoje nesse vídeo, quer se reconciliar com Deus, quer receber Jesus no seu coração, então faça isso hoje. Ele está voltando e Ele quer convidar você também para ficar na expectativa desse grande voo que vai acontecer, porque por um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará. E diz a Bíblia que nós vamos nos encontrar com Ele nos ares, nós voaremos ao seu encontro em corpos transformados. Eu espero por esse grande momento. Você também quer? Então venha ter essa esperança, venha ser renovado por essa esperança todos os dias. Quero te agradecer por ter ficado até aqui. Um beijinho da Tia Keke, até mais. Que Deus te abençoe, te guarde, proteja a sua família em nome de Jesus. Amém.